Pode ir. Beleza. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus, né? Eu estou fazendo parte aí do grupo responsável por apresentar o seminário com essa temática aí, aspectos moleculares da anemia falciforme. O grupo é formado por mim, pelo Carlos Matheus e pelo Pedro Swan. Vou dar início aqui à apresentação. Falando um pouco acerca da introdução, né, do artigo, o artigo como um todo é um artigo de revisão e ele visa e objetiva principalmente analisar a anemia falciforme de dois pontos de vista, o ponto de vista molecular e o ponto de vista genético, buscando os encalçes que vão estar formando a base aí para a descrição dessa doença. Uma doença que contribuiu muito para o desenvolvimento da biologia molecular, tendo em vista que as pesquisas acerca do seu funcionamento, da sua fisiopatologia, influenciou o surgimento de técnicas nesse campo. Falando um pouco agora acerca das influências da anemia falciforme e do que causa ela, que seriam, no caso, defeitos na proteína que está presente nos eritrócitos de mamíferos, né, responsável aí por carregar o oxigênio, o gás oxigênio, a hemoglobina, no caso. Falando agora um pouco acerca da estrutura da hemoglobina, nós podemos ver aí pela imagem que ela é formada por são 4 cadeias, né, 4 componentes unidos aí por um núcleo de ferro, certo? Esse núcleo ele vai estar justamente responsável aí pela função propriamente dita de carregamento do oxigênio da hemoglobina. É um tetrâmero formado por 4 partes, 4 cadeias, 2 pares cada. Um dos pares vai ser formado aí por cadeias denominadas do tipo alfa, né? Essas cadeias do tipo alfa são as cadeias alfa e zeta. O outro par vai ser formado aí por cadeias do tipo não alfa, que seriam, no caso, a cadeia beta, a cadeia delta, a cadeia gama e a cadeia epsilon. Então, as diferentes combinações entre essas cadeias vão aí estar formando a nossa proteína. Pois bem, as cadeias globínicas, né, elas são decodificadas a partir de genes. Esses genes estão localizados em cromossomos específicos, no caso aí, o cromossomo 16 e o cromossomo 11. O cromossomo 16 ele vai estar responsável por codificar aí as cadeias do tipo alfa, ou seja, a zeta e a alfa, certo? Então, analisando aí essa parte superior da imagem, no cromossomo 16, num sentido 5', 3', nós podemos ver aí a distribuição desses genes, certo? Nesse cluster, que nada mais é do que um complexo aí de genes localizados em um determinado segmento do cromossomo 16 ou 11. Analisando aí no sentido 5', 3', nós podemos ver o gene zeta, o pseudogene zeta, né, que o pseudogene ele é um gene que vai estar não vai estar associado necessariamente a uma codificação de uma proteína, mas sim a um mecanismo de auxílio a todo esse processo. Nós temos aí também o pseudogene alfa, o gene alfa 2 e o gene alfa 1. Cada um desses genes aí vai estar responsável por uma funcionalidade relacionada à produção da hemoglobina. No cromossomo 11, nós temos localizado aí os genes responsáveis pelas cadeias não alfa, né? Que seriam aí o gene epsilon, o gene gama-glutamínico, o gama-adenina, o pseudogene beta, o gene delta e o gene beta, certo? Pois bem, esses diferentes genes eles vão ser expressos de maneira diferente ao longo do desenvolvimento humano, tendo em vista os padrões de metilação e desbloqueio dessa leitura cromossômica feita ao longo da vida. Então, analisando de maneira cronológica, a partir do embrião, podemos perceber que quando o embrião é formado, há a produção de cadeias globínicas do tipo zeta e epsilon, que vão estar aí formando a hemoglobina do tipo Gower-2. Da mesma forma que surge a produção de cadeias gamas, e essas cadeias gamas se juntam à cadeia zeta para formar a hemoglobina Portland.
E posterior a isso, há ainda também o surgimento das cadeias globínicas do tipo alfa, que unidas às cadeias do tipo epsilon, formam a hemoglobina GOER2. Essas hemoglobinas elas vão estar presentes aí em altas concentrações até mais ou menos o terceiro mês de gestação, onde nós vamos acompanhar um decréscimo dessa taxa, dessa quantidade. Após isso, outras quantidades de tipos de hemoglobina vão começar a aumentar. No caso aí, a hemoglobina fetal, formada por cadeias globínicas do tipo alfa e gama, e posteriormente a nossa hemoglobina do tipo A, né, que vai estar presente aí principalmente na vida adulta, formada pelas cadeias globínicas do tipo alfa e beta, e que são objetivos aí de estudos, uma vez que os defeitos na hemoglobina do tipo beta, ou nas cadeias globínicas do tipo beta, levam à formação de anemia falciforme. Continuidade, nós temos aqui uma contextualização e um aspecto histórico da anemia falciforme. Para começar, nós temos ali o conceito e a origem, em que a anemia falciforme ela é uma doença hematológica herdada e ela está entre as mais comuns no planeta inteiro. Ela surgiu ali em países do centro-oeste africano, países da Índia e também países do leste da Ásia, por volta de 50 a 100 mil anos atrás. Enquanto ao seu primeiro registro, sabe-se que a primeira descrição na literatura médica de um caso clínico de anemia falciforme foi devido a uma observação de hemácias alongadas em forma de foice no esfregar sanguíneo de um jovem chamado Walter Clement Noel. E aí descobriram isso num exame justamente de um caso de anemia onde ele apresentou a chegada dele. Aí vamos ter em 1917 que Emil ele observou a transformação da hemácia na sua forma original, que é bicôncava, para a forma de foice, como se pode ver na imagem. Em cima nós temos as hemácias normais e embaixo nós temos as hemácias afetadas, com a forma de foice. E ali, mas foi somente em 1922 que o termo anemia falciforme, né, ou seja, com forma de foice, veio a ser utilizado por um cara chamado Manson. Até então, não tinha uma nomenclatura em específica para descrever a anemia falciforme. Aí, 10 anos depois, nós temos ali 1927, em que Henn e Gillespie descobriram que a falcização, ou seja, a formação a mudança de forma dessas hemácias, ocorriam devido a uma exposição das células a uma baixa concentração de oxigênio. E mais 20 anos depois, lá em 1947, nós vamos ter que Accioli, no Brasil, ele tinha sugerido que a falciformação ocorria como uma consequência de uma herança autossômica dominante. Mas foi só em 1949, né, 2 anos depois, que através dos trabalhos de New e Beach, foi que essa afirmação ela foi mais especificada, quando foi afirmado que a doença ela se manifestava somente em estado de homozigose, né, sendo os heterozigotos portadores assintomáticos. Pode passar. Bom, quanto à hemoglobina S, nós vamos ter ali a troca de adenina por timina. Nessa figura, nós temos a representação esquemática da mutação no gene responsável pelo surgimento da hemoglobina S. O que deveria acontecer é que o cromossomo 11 deveria possuir códon CAG, que seriam responsáveis por gerar o aminoácido ácido glutâmico, que a partir daí iria formar a proteína de hemoglobina normal. Porém, na anemia falciforme, nós temos uma simples substituição ali pontual de uma base nitrogenada, que é a timina, pela adenina nesses códons do cromossomo 11, formando assim o CTG, o códon CTG. Essa troca de bases nitrogenadas no DNA vai transcrever e produzir um aminoácido valina em vez de ácido glutâmico. E aí a valina ela vai entrar na posição 6 da sequência de aminoácidos que vão compor a cadeia beta da hemoglobina. Assim vai ser formada uma hemoglobina patológica, que é a hemoglobina S, também chamada de HbS. Pode passar. Bom, ainda falando sobre a hemoglobina S, nós vamos ter ali uma formação de polímeros, ou seja, a hemoglobina S ela vai ter uma estabilidade, uma solubilidade diferente da hemoglobina normal. Isso demonstra uma forte tendência a uma formação de polímeros quando ela estiver na sua forma de desoxihemoglobina, ou seja, por falta de oxigênio.
A partir daí vão ocorrer uma série de alterações físico-químicas na estrutura da hemácia, ocasionando uma deformação e o enrijecimento de sua membrana celular. Ou seja, vai ter ali uma alteração do seu formato. Isso vai colaborar para o surgimento de um fenômeno patológico chamado vasoclusão, que é responsável por toda a sequência de alterações estruturais e funcionais em diversos órgãos e sistemas de um paciente. E aí nessa imagem nós temos uma representação esquemática de todo esse processo. Ali em cima nós temos a hemoglobina S entrando em estado de hipóxia, ou seja, queda de oxigênio, que vai levar a uma polimerização dessa HbS, que por sua vez vai alterar o formato da hemácia, né, de bicôncava para foice, e assim gerar as complicações clínicas. Pode passar. Bom, quanto às hemácias, elas são proteínas que vão ser formadas pela polimerização das hemoglobinas. E no caso da anemia falciforme, vai ser a hemoglobina patológica, né? A hemoglobina S. Na anemia falciforme, a hemácia ela vai perder o seu poder deformatório e isso vai lhe impedir de atravessar os capilares da microcirculação, porque esses capilares eles possuem um diâmetro menor que o diâmetro das hemácias. E a perda dessa elasticidade deve-se a três fatores. O primeiro é o incremento da concentração de HbS intracelular, o que resulta no aumento da viscosidade no citosol. O segundo deve-se à polimerização da HbS, ou seja, pelo aumento da quantidade dessas proteínas defeituosas. E o terceiro motivo é graças à própria rigidez da membrana. Quando você pega esses três fatores e associa eles a uma maior adesão da hemoglobina ao endotélio, o que acontece é um favorecimento da formação de trombos na micro e na macrocirculação. E aí você vai ter ali as vasoclusões como principais sinais da anemia. A ocorrência dessas Eita, só um instante. A ocorrência dessas vasoclusões, causadas pelas hemácias, principalmente em pequenos vasos, representa o principal evento fisiopatológico responsável pela grande maioria dos sinais e sintomas, né, que vão estar presentes ali no quadro clínico de pacientes que vão possuir essa anemia falciforme. Pode passar. Então, dando continuação para falar sobre os haplótipos, a substituição da base nitrogenada adenina por timina, causando a mudança do ácido glutâmico para a valina, na composição 6 da cadeia beta, é uma alteração comum em todos os pacientes com anemia falciforme. Essa mudança está relacionada à polimerização da hemoglobina S, a HbS, e à falcização das hemácias, processos que já são amplamente conhecidos. As variações observadas nas condições climáticas, sociais, econômicas e de cuidados médicos são fatores que contribuem para a diversidade dessa doença, mas mesmo assim não conseguem explicar todo o seu contexto. Foi descoberto que existem duas mutações distintas para HbS, identificadas pela ação da enzima de restrição HPA1 no gene beta. E foi isso que levou ao conceito de origem multicêntrica da doença falciforme. Os principais haplótipos associados à anemia falciforme são originados de regiões específicas do continente africano, como a República Centro-Africana, Benin e Senegal. Além disso, um haplótipo separado, originado independentemente, foi encontrado em populações da Península Arábica e da Índia. Essa variabilidade genética permitiu uma melhor compreensão da heterogeneidade clínica dessa doença e também contribuiu para os estudos antropológicos que estão associados a essa condição. Aqui na imagem, como nós podemos ver, tem justamente um exemplo de como se dá a doença falciforme na hemoglobina com a mudança do aminoácido, formando a hemoglobina S. Pode passar o slide, por favor. E aqui nós temos um gráfico com os principais haplótipos do complexo do gene beta-S, com os três principais que são derivados principalmente da África e os outros da Península Arábica e da Índia. E é amplamente conhecido que esses indivíduos, de cada um desses haplótipos, possuem diferenças genéticas, algumas das quais podem representar mutações patológicas. No entanto, muitas dessas diferenças podem ser variações silenciosas no DNA, conhecida como polimorfismos do DNA. Do complexo gênico das globinas alfa e beta, a variabilidade mais comum é causada por variações na sequência que afetam o reconhecimento de enzimas de restrição, como eu mencionei, por exemplo, a HPA1.
Essas alterações costumam ocorrer a cada 100 bases ao longo do genoma. O padrão de combinação dessas variações nos sítios polimórficos é justamente o que nós vamos chamar aqui de haplótipo. Vários sítios polimórficos foram descritos nos genes das hemoglobinas alfa e beta, e a descoberta desses haplótipos relacionados ao gene beta-S foi importante tanto para as análises antropológicas e estudos da composição dessas populações, quanto para os estudos clínicos, porque eles vão fornecer tanto a história dessas populações, quanto informações preditivas sobre a evolução e a gravidade da doença. Com esses estudos, os 5 principais haplótipos que foram identificados nas diferentes regiões do mundo e estão associados a diferentes países, eles estão ligados a grupos populacionais específicos e são conhecidos como seus haplótipos específicos, que são chamados justamente da região onde eles foram identificados, como Benin, Senegal e Camarões. Inicialmente, acreditava-se que a mutação do gene beta-S tinha uma única origem, mas estudos posteriores revelaram que tinham origens, na verdade, independentes e multifocais. Análises populacionais também mostraram diferenças significativas na intensidade e na evolução clínica da doença entre pessoas da mesma região africana. Mudanças nas sequências de bases nitrogenadas nos sítios polimórficos, como o exemplo mais estudado é a perda de bases na direção 5' no gene γG, que foram associadas ao aumento da produção de cadeias γG e o aumento da concentração de hemoglobina fetal, o que vai afetar diretamente a morbidade desses pacientes. Pode passar o slide, por favor. Então, em conclusão, o estudo dos haplótipos desempenha um papel crucial em diversas áreas de pesquisa. Eles podem ser utilizados para determinar se uma mutação teve uma origem unicêntrica ou multicêntrica, identificar interações epistáticas e traçar o fluxo de um gene mutante específico. No caso do cluster do gene beta mutante, os haplótipos são especialmente úteis para investigar a origem e a própria evolução da raça humana. A importância dos haplótipos da mutação beta-S na evolução clínica da anemia falciforme foi observada por meio do surgimento e da gravidade das complicações orgânicas, bem como da curva de sobrevida desses pacientes. Os portadores do haplótipo Senegal, por exemplo, e aramidiano, apresentam melhores prognósticos, enquanto os portadores do centro africano tiveram uma pior evolução clínica. E ao revisar os aspectos moleculares, que é o principal objetivo desse artigo, adquirimos uma compreensão bem mais profunda da origem da mutação do gene beta-S no que atinge o mundo. Também das alterações estruturais e funcionais nas hemácias, que são resultantes dessas mutações, e os aspectos clínicos envolvidos no curso heterogêneo da doença. Isso nos ajuda a entender melhor porque diferentes intensidades de sinais e sintomas vão ser observadas nos pacientes que são afetados por uma mesma mutação genética da anemia falciforme. Portanto, o estudo dos haplótipos é fundamental para ampliar nosso conhecimento sobre a doença e sua variabilidade clínica, que vai fornecer insights, pensamentos, novas conexões valiosas para melhorar o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico desses pacientes. Então, pode passar o slide, por favor. Essas aqui foram as nossas referências e obrigado.